Irmãos, o livro de Efésios, acho que a gente precisa estudar. Todo ano, acho que a igreja deveria estudar o livro de Efésios. Acho que todo ano, toda a igreja doutrinada por Cristo, toda a igreja que preza os bons costumes, que preza os fundamentos, não só o funcionamento, porque hoje, infelizmente, nós adoramos mais o funcionamento do que os fundamentos, né? A gente funciona bem, tem muitas ideias, mas com pouca direção. E eu sei que o Senhor está ajustando isso na igreja. O livro de Efésios ele é maravilhoso. Ele fala do cabeça que é Cristo, fala do corpo, fala do funcionamento dos presbíteros, dos diáconos, fala de família. E quando você pensa que ele vai fechar o livro, ele começa a falar de guerra espiritual. Ele diz: tome o capacete da salvação, o escudo da fé. Por quê? Porque depois de estar tudo ajustado é que você pode entrar numa guerra espiritual. Não entra em guerra espiritual de qualquer jeito. Amém? Porque Deus ele coloca limites para a gente. Ele falou para Josué assim no capítulo 1, versículo 3 e diante, versículo 4, se não me engano. Ele diz assim: ó, todo lugar que tu pisar, a planta dos teus pés eu tenho te dado. Ou seja, todo lugar que você pisar é seu. Mas ele dá um limite, ele diz assim, ó, do rio Eufrates até o grande mar para o poente, esse será o seu termo. Deus não diz que Josué podia pisar em Campinas e era dele. Deus não diz que Josué podia pisar na Europa que era dele. Ele disse: não, todo lugar que tu pisar a planta do teu pé, nesse limite que eu determinei, do rio Eufrates até o grande mar para o poente, esse será o vosso termo. Ou seja, em nome dos dons, a gente sai por aí fazendo o que quer e acha que Deus está assinando embaixo. Não, Deus é um Deus que coloca limites, níveis. Nós temos que experimentar e nós temos que respeitar as esferas, os níveis. Amém? Porque cada nível vai dar uma dimensão de visão para você. Eu moro num prédio de 10 andares. Então quem mora no primeiro andar até está na mesma dimensão que eu estou, mas eu estou em nível diferente que ele. Eu vejo coisas do 10º andar da minha casa que ele não vê lá do primeiro. E se ele quiser ver, ele tem que perguntar para mim como está. Agora eu também, para descer do meu apartamento, eu tenho que passar pelo dele. Você está entendendo o que eu quero dizer? Nós precisamos respeitar as dimensões e os níveis, as esferas de atuação, porque Deus coloca limites também nas nossas atuações. E é por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque vocês precisam discernir o corpo de Cristo. Você precisa discernir como o corpo funciona, como o corpo trabalha. Porque a gente abre uma igreja, enche de cadeira, bota um som, canta 3 músicas ligeirinha, 2 lentinhas, faz uma oferta, no final chama todo mundo para frente, pergunta quem quer aceitar Jesus, e depois vai para a cantina comer cachorro quente, e continuamos a nossa vida gospel. E nós não trazemos luz para esses dias, nós não trazemos clareza para esses dias, e cobramos das pessoas: ah, irmão, você tem que mudar de vida. Mas como? Tem pessoas que querem mudar de vida, mas elas precisam de uma clareza, onde pisar, dá limites, coloca esferas de atuação para me agir. Nós precisamos dar limites, amém, irmãos? Davi, ele estava na casa do seu pai, mas enquanto ele estava na casa do seu pai, tinha leões e urso para ele derrubar. Um dia o seu pai o enviou. Diga: o pai o enviou. O pai o enviou. Disse: leva comida para os seus irmãos. E na obediência para levar comida, ele derrubou um gigante. Saul era o rei de Israel, mas mesmo assim ele mandou um recado para o pai Jessé: diga: permita que teu filho venha me servir. Respeitando as esferas espirituais. Você está entendendo, querido? Para que o Senhor levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para quê? Ele diz para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O que é que Deus quer? Aperfeiçoar a igreja. Amém? Amém? O trabalho dos ministros é aperfeiçoar. Essa palavra aperfeiçoar, ela vem da palavra catartismos, que é a mesma palavra usada na quiropraxia, ou seja, um massagista que faz massagem para botar ossos no lugar. Não é um ortopedista que bota ossos aonde não tem osso.
que bota platina onde não tem osso. Não, eu estou falando do massagista. Ou seja, ele massageia até que as vértebras voltem para o lugar, para que haja um alinhamento. Por isso que por muitos anos no Brasil nós fizemos a conferência Alinhamento e Avivamento. Por quê? Porque não vai vir avivamento sem um alinhamento. Um avivamento sem alinhamento não é avivamento, é entretenimento. E entretenimento é perigoso, porque pode ser um entretenimento assassino. Como assassino, pastor? Porque não prepara a próxima geração. Amém? Todo mundo fica feliz na igreja, cai na unção, bebe todas, está tudo certo, mas no outro dia ninguém está preparado. Nós estamos vivendo uma geração que não lê a Bíblia, que escuta música o dia inteiro, mas não conversa com Deus, que não ora. Nós vivemos numa geração que um like na internet vale mais do que um discipulado. Nós precisamos tocar, nós precisamos discipular, nós precisamos fundamentar. Porque sem fundamento, sem um alinhamento, sem um aperfeiçoamento dos santos, para que apóstolos? Para que profetas? Para que mestres? Para que doutores? Para que pastores, evangelistas? Se tudo isso é para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, ou seja, para o serviço, até que todos cheguemos aonde? Aonde? A unidade da fé. Sempre que Deus te dá um princípio, Ele te diz para que está dando. Sempre que Deus te dá algo, Ele diz por que Ele está dando. Deus não te dá algo por te dar. Amém? Deus não levanta, Deus está me levantando. Para quê? Você deveria saber para quê. Porque senão não faz sentido ser levantado por Deus. Deus mandou eu abrir uma igreja. Para quê? Qual o objetivo? Sempre que Deus te dá um princípio, Ele te diz para quê. Jesus disse: eu oro para que vocês sejam um. Aí Ele diz para quê? Para que o mundo me conheça. Ou seja, todo princípio de Deus tem um propósito de Deus. Ele diz: eu oro para que todos vocês sejam um, vírgula, para que o mundo me conheça. Então há um princípio para a unidade. Há uma conclusão de todos os princípios. Sempre que Deus te dá um princípio, Ele te diz para quê? Porque tudo tem um propósito na presença de Deus. Tudo que Deus diz tem um propósito. Por isso Ele diz para que todos cheguemos ao quê? A unidade da fé. Não é que todos tenhamos a mesma fé. Não é que, às vezes a gente acha que o fulano tem mais fé do que eu, não é? A gente tem até um trocadilho, um diz que um fede mais, outro fede menos. Mas não, Deus seria injusto se Ele me desse mais fé para mim do que para você. A fé de Judas, que ela é dada de uma vez por todas. Ou seja, todo mundo tem a mesma quantia de fé. Eu já vi pessoas pregar, e deveria prestar atenção na Bíblia, que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. A fé não é do tamanho de um grão de mostarda. A Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda, que quando semeada é que dá a maior hortaliça. A fé não tem tamanho, porque poderia ter fé do tamanho de uma baga de abacate, poderia ter fé do tamanho de uma melancia. A fé não é do tamanho de um grão de mostarda. A fé é como um grão de mostarda, que quando semeada é que dá a maior hortaliça. Ah, irmão, ora por mim porque a tua fé é maior do que a minha. Não, é porque ele exerce mais fé do que você. Isso é que nem um músculo. Quem vai na academia tem músculo. Por quê? Porque está levantando mais peso do que o outro. Quem vai na pizzaria não tem músculo, irmão. Tem, né? Assim, aleluia. Então vamos lá. Então, para ter unidade da fé, para que Ele levanta os ministérios? Para que a igreja funciona? Para que a gente se reúne? É para que todos cheguemos à unidade da fé. Mas daí eu digo: não, mas aqui ó, você leva isso aqui para casa, põe debaixo do travesseiro para sua fé aumentar. Não, a fé não se aumenta com coisas. A fé tem um autor. O autor da fé é Ele. Sua fé não pode estar firmada em coisas. E é sobre isso que eu queria falar com você hoje e amanhã talvez. Vamos ver o que dá? Vai que eu durmo essa noite e Deus fala outra coisa, não sei. Nós precisamos recuperar a verdadeira fé.
Porque hoje as pessoas têm fé nas coisas, têm fé no pregador. Pastor, ora por mim porque eu tenho muita fé na tua oração. Você não tem que ter fé na minha oração, você tem que ter fé na sua oração, porque você também recebeu fé. E tem coisas que você vai ganhar, não porque alguém orou por você, mas porque você acessou um lugar que é seu no Senhor. Você acessou os ambientes que Deus preparou para você. Então nós precisamos recuperar a verdadeira fé. E para isso nós precisamos retornar ao pai da fé. Quem é o pai da fé na Bíblia? Quem é? Abraão, ele é o pai da fé. Hoje, irmão, nós temos fé fantasiosa, fé de menino, fé emocional. Ou seja, quando o culto está bom, a pessoa tem fé. Agora, o que é um culto bom? O que é um culto bom? É quando Deus fala na alma ou quando fala no espírito? Mas culto bom para você é o que você chora. Culto bom para mim e para você, esses dias alguém me falou: pastor, o culto hoje estava bom, caí 3 vezes na unção. E veja bem, eu não estou dizendo que essas coisas não são reais, por favor. Eu não estou menosprezando as manifestações. Eu sou um cara que manifesto. Eu sou um cara que eu gosto da chapação, irmão, eu gosto. Amém, eu gosto. Eu sou que nem miojo, 3 minutos eu estou cozido. Não tem muito trabalho. Agora, o que não pode acontecer é as manifestações substituir a doutrina da fé. Porque na hora H, quando você precisar da fé, não adianta. Você pode levar pano ungido para casa, pode levar água ungida para casa, pode levar beijo ungido, pode assistir o melhor pregador na televisão. Você vai ter que agir em fé, aleluia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Porque uma pessoa sem fé, ela trabalha pelo desempenho. Ela vive, a sua fé está firmada no desempenho, está firmada no tempo. Tem gente que a fé dela mexe até no tempo. Acordou de manhã, o tempo está feio, ela diz: hoje vai ser terrível. Porque ela é movida por circunstâncias. Um vendedor sai para vender, o dia que ele não vende, ele diz: hoje, só Deus. Pronto, volta para casa desanimado. Como é que você está? Hoje eu estou mal, não vendi nada. Porque a fé está firmada no desempenho. O dia que não funciona, eu perco a fé. Você não pode andar nesses picos de fé, numa montanha russa, fé em cima, fé embaixo. Não, irmãos, a fé de uma vez por todas foi dada. Você tem que exercer, amém? Então desafia Deus, faça prova de Deus. Não faça prova de você. Faça a prova de você, para ver aonde você está firmado. Está firmado na sua palavra, está firmado em Jesus Cristo, está firmado no que Ele fez por você, ou está tentando tocar a Deus por alguma coisa que tem que partir de você para Ele, não dele para você? Não, querido. Hoje nós temos fé fantasiosa, fé de menino. Mas eu queria falar de algumas colunas da fé de um homem chamado Abraão. O que é que sustentava a fé de Abraão? Aonde que Abraão tinha tanta certeza e tanta convicção? Porque certeza do que se espera e convicção do que não está acontecendo, mas que pode acontecer a qualquer momento. Convicções não tem a ver com a alma, tem a ver com o espírito. A fé verdadeira, ela é sustentada, alimentada por informações prévias. Ou seja, eu tenho uma informação prévia aqui na minha mão, que é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus está me dizendo algo, então eu preciso acreditar nela. Pronto, Deus falou, está falado. Eu tenho que ser mais ou menos como Ana. Quando uma palavra foi liberada: vai, mulher, e seja feito conforme a tua fé. Na hora, ela não estava apoiada na fé de Eli, ela estava apoiada na fé dela. Porque Eli disse: seja feito conforme a tua fé. Vai, que seja feito como está no seu coração. Na hora ela levantou, enxugou as lágrimas e mudou o seu semblante.
Ela tinha filho? Não tinha, mas aqui dentro já tinha. Ela já estava com o filho no colo? Não. Já tinha dado os 9 meses? Não. Já tinha acontecido o que ela tinha ouvido? Não. Mas a fé é isso. A fé constrói você por dentro, ela desenvolve você por dentro, ela põe você num lugar inabalável. Aleluia, louvado seja Deus. A fé verdadeira é alimentada por uma informação prévia. Por isso, cristão, por favor, não desanima ninguém. Se você não quer dar uma palavra de vida, não dê uma palavra de morte. Sai daí, não atrapalha Deus. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Do fruto da boca do homem farta-se o seu ventre, da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Amém? Não rodeie-se de pessoas que celebram a sua vida. Ouça pessoas, aleluia, que vão te jogar para cima. Ah não, eu tenho que trazer para a realidade. Deixa que Deus faz isso. Deus sempre traz. Ei, quando a gente está crescendo demais, Deus pega um alfinetezinho e irmãos, eu sou uma pessoa que eu estou sempre jogando as pessoas para cima. Sempre causando fé nelas. Sempre fazendo elas olhar para dentro. Sempre não olha para fora, olha para dentro. Qual é a certeza da informação prévia que Abraão tinha? Por que Abraão é o pai da fé? O problema é que a gente acha que o Evangelho começa em Mateus capítulo 1, não começa. O Evangelho começa em Gênesis capítulo 12. Não, o Evangelho não começa em Jesus, não, começa em Abraão. Como assim? Abra sua Bíblia comigo, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Se a gente quer recuperar uma vida de fé, nós precisamos voltar às origens da fé. Pegou isso? Pegou? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8 diz assim: ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra, em ti serão benditas todas as nações da terra. Quem foi o primeiro homem a entender o plano de Deus? Quem foi, irmão? Foi Abraão, aleluia. A fé de Abraão tinha uma base sólida, ele tinha uma palavra de Deus. Agora também não adianta eu ter uma palavra de Deus, se essa palavra ela não é nutrida pela intimidade com Deus. Porque eu recebo a palavra e eu preciso nutrir ela. Amém? E como é que eu vou nutrir a palavra? Dizendo o que Deus me disse. Deus me falou, Deus falou que vai ser assim, e assim que é. E eu, quando estou doente, o que é que eu digo para a doença? Está escrito, ele já levou. Eu tenho que declarar isso. Fé, ela tem que se movimentar. Fé é um músculo. Amém? Fé é um dínamo, ela tem que se movimentar. Fé, ela tem que ouvir, porque ela só cresce ouvindo. Não adianta você ir para a academia, ficar se olhando no espelho. Não, você tem que pegar um peso e se movimentar, amigo. E sabe o que acontece no outro dia? Você passa na farmácia para tomar um Dorflex, porque você está todo doído, porque mexer com fé mexe com todo o seu sistema. A fé é igual. Você começa a atuar na fé, parece que o mundo natural perde o sentido. Ah, meu Deus, é difícil falar isso, porque é uma coisa que você tem que experimentar para entender o que eu estou dizendo. Você tem que experimentar a fé. Não adianta eu dizer assim: aquela comida ali é boa. Você tem que sentar e comer dela. Você tem que olhar para você e dizer: é o cara. É assim que vai ser, porque Deus falou, está escrito na palavra. E eu não acredito em outra coisa. Aleluia. A fé de Abraão, ela tinha uma base sólida. Ele tinha a palavra de Deus com base no relacionamento com Deus. Irmãos, quem aqui está esperando algo de Deus? Seja sincero. Você está esperando algo? Você sabe que Jesus vai voltar? Mas quantos estão trabalhando para a sua volta? Porque, irmão,
Só saber de uma coisa não te garante nada. Amém? Para esperar algo, você precisa ter um mínimo de informação daquilo que você está esperando. O que é que você está esperando de Deus? O que você está esperando foi Deus que disse para você que vai acontecer, ou foi a sua alma que quer muito? O que você está esperando está com base na palavra de Deus, então isso é uma fé genuína. Porque senão não. Está firmado na sua vontade, e a fé não trabalha para suprir a sua vontade. A fé trabalha para tirar você da sua vontade e levar você para um lugar em Deus. A fé é certeza, é convicção, é informação prévia. Então, peraí, pastor, o senhor está dizendo que a minha fé tem que estar alinhada com a fé de Abraão? Sim. Como assim? Porque ele é o pai da fé. Abra comigo Gálatas, está aberto ainda? Gálatas 3, versículo 26 diz assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Pois todos vós que foste batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Desta forma não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho nem há fêmea. Todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Qual foi a promessa de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se eu sou herdeiro de Abraão, então em mim serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ei, esse é o plano de Deus para toda a humanidade. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele é a base da fé na terra. Abraão é a base da fé na terra. Aprenda com esse que é o pai da fé. Gênesis 12, versículo 1. Ele diz o que? Abra lá, vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Daqui a pouco Deus te pega aí por dentro. Fica tranquilo. Nós estamos construindo uma ideia. Gênesis capítulo 12 diz o que? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma bênção. Abençoarei para que tu seja uma. Para que Deus te abençoa? Para que você seja uma bênção para quem? Para todos. Deus te abençoa para que você seja uma bênção, não uma luta para ninguém, não uma prova para ninguém. Se você não pode ser uma bênção para os outros, não seja um obstáculo. Se você não pode ser uma bênção para a pessoa, não seja um obstáculo, sai daí. Ele te abençoa e tu serás uma bênção. Agora olha o versículo 3: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, é uma palavra. Abraão tinha família, Abraão tinha filho, Abraão tinha todas as famílias perto dele, Abraão tinha noção do que ele estava ouvindo, mas ele começou a fazer o que Deus mandou, saiu da sua terra. A evidência que eu tenho é o que Deus disse. Pedro foi pescar porque recebeu uma palavra. Ele tinha uma informação prévia. A palavra de Deus sempre é a informação prévia daquilo que Deus vai fazer. Você vai ver nas genealogias da Bíblia que sempre Deus escolhia um dentre os filhos para dar continuidade ao seu propósito. Em toda a família, Deus sempre tem um para dar continuidade ao propósito. Já viu? Que Jesus sempre entra na família por causa de um. Sempre tem um que é o canal de Deus naquele lugar.
A pergunta é: qual é o critério que Deus usa para escolher essa pessoa? Tem base. Tem base. Qual é o critério que Deus usa para escolher para que dê continuidade ao propósito? Nem sempre está ligado ao comportamento, nem sempre está ligado ao certinho, o perfeitinho, o arrumadinho. Na maioria das vezes é o mais, porque está ligado ao coração. Está ligado ao coração. Deus sempre, os remanescentes de Deus são sempre por causa do coração, não é por causa do desempenho. Se Deus começa pelo coração, por que você não começa também pelo coração? Tem muita gente com o coração correto, mas com desempenho incorreto, irmão. Está com a Bíblia aberta aí em Gênesis capítulo 12? Fica aberta aí em Gênesis capítulo 12. Fica só aberta. Agora vira ela comigo assim, capítulo 8. Isso. Deixa só aberto no capítulo 8. Não é para ler. A fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir. Então quando lê em voz alta. Escute. Olha para mim. Gênesis capítulo 8. Noé sai da arca, em Gênesis capítulo 8. Noé faz o quê? No versículo 20, a Bíblia diz que ele edifica um altar. E Deus sente o quê? O cheiro suave. Por que não fez o altar antes do dilúvio? Porque Deus não recebe adoração de altar imundo, irmão. Deus limpou a terra e depois Noé fez um altar. Noé fez um altar bonitinho. Deus recebe o cheiro suave. Gênesis capítulo 9. Só para a gente ganhar tempo. Gênesis capítulo 9. Depois do dilúvio, Deus recomeça um plano com Noé. Aí no capítulo 9, Deus diz: Noé, Deus abençoou Noé, abençoou seus filhos. E disse: olha, a partir de agora, tudo que se mover será o vosso mantimento. Assim como eu dei as ervas, eu vou dar tudo para vocês agora. E tal. No capítulo 10, só que Noé planta uma vinha e bebe do seu fruto e toma um porre, fica doidão. E aí, Cão, um dos filhos de Noé, expõe o pai dele, vê a nudez do pai, expõe, zomba. Noé volta do porre, o que é que Noé faz? Amaldiçoa seu filho Cão, e diz assim: maldito será Canaã, servo de servo será Canaã. Vai vendo, está vendo o propósito? Noé sai da arca, constrói o altar, Deus recebe o primeiro altar. Noé deu ali para o Senhor, e o Senhor recebeu com cheiro suave. No capítulo 9, Noé recebe a bênção, faz um altar, ou melhor, planta uma vinha, toma um porre, mostra sua nudez, seu filho expõe ele, zomba. Noé amaldiçoa seu filho. No capítulo 10 de Gênesis, fala da descendência de Noé, Sem, Cão e Jafé. Um dos seus filhos, Cão, gera filhos e filhas até chegar em Nimrod. Aí eles começam Babilônia, nós já vamos ler Babilônia. Eu só estou construindo uma ideia para você entender o princípio da fé. Por que a gente tem fé em coisas e fé em Deus? Abra comigo Gênesis capítulo 11. Porque você vai sempre lidar com essas duas fés: a fé abraâmica e a fé babilônica. Olha aí. Gênesis capítulo 11 diz assim: ora, a terra toda tinha uma só língua, uma só maneira de falar. Partindo eles do oriente, acharam uma planície da terra de Sinear e habitaram ali. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-lo bem, e o tijolo lhe servirá de pedra e batume e de cal. Então disseram: vinde, edificamos para nós uma cidade e
Uma cidade e uma. Edificamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Isso já ainda contra o propósito de Deus, que era ir por todo mundo, né? Se espalhar e multiplicar e frutificar e sujeitar em toda a terra. Aqui já quebra o princípio de Deus. Essa é a fé babilônica. Para que não sejamos mais espalhados sobre a face de toda a terra. Mas desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Disse o Senhor: o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começaram a fazer. Agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali suas linguagens, para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar mas eles estavam edificando quantas coisas? Uma cidade e uma. Quando Deus veio confundir as línguas, eles pararam de edificar a cidade. Por que não fala da torre? Porque Babilônia edifica torres até hoje. Pasmem, a palavra torre no original, ela significa migdal, que quer dizer púlpito erguido, plataforma erguida. Você está entendendo isso? Deixa eu explicar isso para você. Você tem que pegar no espírito, porque isso vai mudar a sua base de fé. Do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11 tem 2000 anos de história. Do capítulo 12 de Gênesis a Mateus capítulo 1 tem mais 2000 anos de história. Deus pegou 2000 anos e colocou em 11 capítulos. Por quê? Porque ali Deus não estabeleceu o plano. Por que Deus não estabeleceu o plano? Porque Noé amaldiçoou seu filho. Ele recomeçou o mundo, mas não recomeçou o plano, porque Deus não pode recomeçar o plano com alguém que amaldiçoa seus filhos. Por isso que Noé não consta em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 está escrito assim, ó: esta é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Abraão. Não fala filho de Noé. Por isso não amaldiçoe seus membros, não amaldiçoe seus filhos, não amaldiçoe ninguém. Porque todas as vezes que você amaldiçoa, você quebra um princípio de Deus. Pais abençoam, não amaldiçoam. Noé recomeçou o plano, recomeçou o mundo, mas não recomeçou o plano. Quem recomeçou o plano foi Abraão, que não tinha filho. Pegou? Sabe o que Deus estava dizendo? Em Gênesis capítulo 11, ah meu Deus, isso é tão lindo, irmão. Fala do que? Eles queriam tocar Deus. Estava errado eles quererem tocar o céu? Não, a forma estava errada. Deus para e derruba tudo e diz: agora então vocês querem tocar o céu, então eu vou ensinar para vocês como se toca o céu. E aí levanta Abraão e estabelece ele como pai da fé, e começa o seu plano, e diz: agora em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sim, o evangelho não começou em Mateus, começou em Gênesis. Jesus, filho de Abraão. Você está pegando isso, meu irmão, no seu espírito? Você quer tocar Deus, não é do seu jeito. Amém? Você pode fazer campanha no monte, você pode orar 24 horas por dia. Tem um jeito de tocar a Deus, só através dele. Por isso que ele deu o Espírito, para que o Espírito dele te ensine a tocá-lo. Porque não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Pegou isso? Não é pelo desempenho. Diga para alguém que está do seu lado: não é pelo seu desempenho. Diga: não compre amor pelo serviço. Diga: não mendigue amor. Diga: não é pelo seu desempenho, é pelo meu espírito. Diga: não é por força, não é por violência,
Diga para ele: você pode ir para a igreja trabalhar para Deus, mas se você quer conhecer a Deus, não é trabalhando para Deus que você vai conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus estando com Deus, e aí sim você vai trabalhar para Deus, porque você o conhece. Deus não te chamou para trabalhar para Ele, por isso que eu escrevi aquele livro. Ele me chamou para estar com Ele. Isso, aplaude o Senhor, porque é dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia! Eles estavam edificando uma cidade e uma. Quando Deus veio, eles pararam de edificar o que? Mas não fala da torre. Porque a fé babilônica, ela constrói uma torrezinha aqui dentro. Ela quer tocar Deus pelo desempenho. Eu vou tocar os céus, vou fazer um nome para mim. E aí por isso que você não entende porque que tem lugares que está sempre em confusão. De vez em quando Deus vem e derruba tudo e diz: não é desse jeito. Aí Deus levanta quem? Abraão. Abraão construía a torre. O que é que Abraão fazia? Altares. Ei, alguém dá um glória a Deus e crente aí, meu irmão? Não é pelo seu desempenho, é pela fé. Por isso ele é o pai da fé. Aleluia. Muitas vezes Deus vem com esse ambiente de confusão, que é provocado por Deus. Tem ambientes de confusão que é provocado por Deus. Para quê? Para nos devolver a fé abraâmica, irmãos. Para nos devolver uma fé original. Porque aqui em Gênesis capítulo 11 fala do desempenho. Porque até hoje o homem continua tentando tocar nos céus pelo seu desempenho. E por quê? Porque o DNA criativo que nós herdamos do Senhor na criação, porque Ele nos capacitou de criação. Nós somos criados para desenvolver. Ele disse, e a Bíblia diz que quando Ele fez o homem, Ele abençoou e disse: frutificai, multiplicai, amém, sujeitai a terra, toda a terra. Ele nos capacitou. O nosso DNA criativo, a gente é criativo demais. Agora nós precisamos entender que o problema não é criar, mas é criar o que queremos, não criar o que Deus está dizendo para criar. Porque a palavra cria, a palavra é para criar vida nos outros, a palavra é para criar ordem, a palavra é para criar destino, é para criar progresso. Fé babilônica, ela está firmada no desempenho. E Gênesis capítulo 11 nos ensina uma fé babilônica. E essa fé infelizmente está infiltrada na igreja. E que fundamento tem essa fé? Desempenho. Sempre é pelo desempenho, irmãos. Sempre é pela torre. Vamos construir essa torre para chegar lá. A igreja não é feita de tijolos, é feita de pedras, pedras vivas. Pedras vivas. Amém, querido? Muitos líderes. Ai. Não pense que eu não sou provado por tudo que denuncio. Sou provado. Muitos líderes que se eles não podem ter sua torre, eles também não edificam a sua cidade. Se eu não posso fazer uma torrezinha para mim, então é a cidade que se lasca, eu não estou nem aí para ela. Eu até construo a cidade, mas só se eu tiver a minha torre. Não, isso não tem a ver com a sua torre, tem a ver com a cidade. Era para ter parado de edificar a torre, não a cidade. Então o que Deus quer nesses dias é que não é que a gente edifique nossas denominações, mas sim a cidade que estamos inseridos. Aleluia. Ei, irmãos, o espírito babilônico, ele reconhece que Deus existe, mas ele não se submete à vontade de Deus. Ele quer alcançar Deus da sua maneira. Ele quer alcançar Deus da sua maneira. O espírito babilônico, ele sabe que Deus existe, ele reconhece isso, ele quer tocar Deus, a vontade dele é correta,
mas a forma dele é incorreta. Todo mundo quer Deus, mas a forma que usamos, a forma que vamos tocar a Deus. E Abraão não, querido, Abraão tinha umas colunas na sua fé, e no capítulo 12, Deus levanta Abraão com uma fé baseada na vontade de Deus, e ele tornou-se o pai da fé com base de fé para nós. Ele é a base de fé para nós. Como assim, pastor? É como se Deus estivesse dizendo: eu preciso levantar um povo com uma fé baseada em mim, que não parta deles para mim, mas que parta de mim para eles. Por isso que sem o Espírito você não é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Está pegando isso no seu espírito, irmão? Isso é uma mensagem para você ouvir de novo depois, porque é verdade. Tem muitas verdades contidas aqui. Primeira coluna da fé de Abraão. Todo lugar que Abraão passou, ele construiu um altar. Abraão tinha comunhão, diga comigo, comunhão. Abraão tinha comunhão com Deus. Abraão teve uma revelação da Trindade. Eu não acho normal que os 3 anjos foram visitar Abraão, aqueles 3 homens, e um ficou conversando com Abraão. Um pastor judeu que foi estudar os evangelhos para combater, se converteu a Cristo, e ele escreve um livro: Quem almoçou com Abraão? Para quem Abraão matou o cordeiro aquele dia, irmão? Mandou preparar os bolos. Quem almoçou com Abraão naquele dia? Abraão passou a ser parte daquilo que Deus ia fazer. Não é só uma pessoa que Deus estava abençoando, ele passou a fazer parte do que Deus estava fazendo. Depois de você ler Gênesis 18, Deus fala assim: como eu vou ocultar alguma coisa de Abraão, visto que eu escolhi para que ele ordene a sua casa e os seus filhos depois dele, para que se cumpra tudo o que eu falei acerca de Abraão. Deus estava dizendo: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu vou lá avisar meu amigo. Eu vou lá avisar meu amigo. E Abraão começa: se tiver 50, Senhor, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver, não, chegou em 10, ele parou. E se tiver 10, Deus diz: por amor aos 10. Por que ele não baixou de 10? Porque a referência que Abraão tinha era a arca, e a arca só sobrou 8. E Abraão tinha um entendimento que menos de 10 Deus não preservaria. Então ele para em 10, porque ele parou, ele pensou: a arca só tinha 8, então vou parar aqui. Baseado na fé do que aconteceu com Noé. Deixa eu te falar uma coisa: nada está na Bíblia por acaso. Tudo tem uma explicação, seja ela teológica, seja ela de revelação, mas tudo tem uma explicação. Outra coluna da fé de Abraão. Abraão teve uma revelação clara de Jesus e da sua obra. Olha o que diz João capítulo 8. Não, você precisa ler isso, cara. Jesus está pregando sobre Abraão. João capítulo 8. E o versículo 56 diz assim. Versículo 53 diz assim, 53: És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, e também os profetas. Quem pensas que és? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, a qual vós dizeis que é vosso Pai, é o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Jesus está dizendo assim: vocês dizem que são filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês faziam a obra de Abraão, porque Abraão viu o meu dia e glorificou. Sabe o que Jesus estava dizendo? Abraão entendeu quem eu sou.
Abraão exaltou por ver o meu dia, ele viu e alegrou-se. Se você tivesse essa informação, vocês viveriam alegre também. Mas vocês não podem me ver. Por que vocês não examinam as escrituras? Dela fala de mim. Por quê? Porque vocês examinam as escrituras segundo o vosso padrão de fé. Se Abraão não tivesse visto o meu dia, ele não seria o pai da fé. É isso que Jesus estava dizendo. Abraão se encontra com o rei Melquisedeque em Gênesis 14. O rei de Salém, que é o nome antigo de Jerusalém. Rei de Jerusalém e sacerdote do Deus Altíssimo. E quem é que é rei e sacerdote? Quem é que dá pão e vinho para você, irmão? Que diz: esse é o meu pão e esse é o meu vinho, esse é o meu cálice. Quem é? Abra comigo Hebreus, vamos passear. Deixa eu ler a Bíblia. Está tudo na Bíblia, irmão. Hebreus capítulo 7, meu pai, deixa em Hebreus capítulo 7, pelo amor de Deus. Está esquentando. Hebreus capítulo 7 diz assim: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. Aleluia. Olha aqui, para quem Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois então rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote. Quem é que permanece sacerdote para sempre, irmão? Quem é que é princípio e fim? Quem é que não é princípio e fim? Amém. Quem é que Deus teve que botar numa mulher? Ele foi colocado numa mulher. Ei, acorda para isso. Abraão entendeu a revelação clara de Jesus e sua obra. Outra coluna da fé de Abraão: Abraão teve uma revelação do Cristo crucificado. Quem é que colocou lenha sobre o seu filho? Em Gênesis 22, versículo de 1 a 9. Quem foi, irmão? Quem é que sacrifica o seu filho? Quando ele vai sacrificar o seu filho, o que é que ele está fazendo? Ele está pré-anunciando o que Deus ia fazer. Quando Abraão vai sacrificar, por isso que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou, porque ele não precisou matar o filho dele, o cordeiro estava lá, aleluia, providenciado por Deus para ele, por isso ele pôde se alegrar. Aleluia. Você não precisa carregar o peso desse pecado. Você não precisa destruir sua casa, sua família. Você pode se alegrar também como Abraão se alegrou, porque o cordeiro já foi morto, aleluia, desde a fundação do mundo. Jesus andava na eternidade já como alguém crucificado. Jesus andava na eternidade já como alguém crucificado. Ele não tinha, ainda não, o ato não tinha acontecido, mas já tinha acontecido na eternidade. É assim que acontece. Primeira palavra entra aqui, não viu nada ainda, mas já tem que estar aqui dentro. Um ser eterno pensa eternamente. Um ser eterno não vive numa fé baseada em momentos, ele vive baseado em algo eterno. Eu estou esperando algo eterno, não é algo momentâneo. Aleluia! Aleluia! Não, vamos para frente, você tem tempo? Vamos lá. Ele pré-anuncia o que Deus iria fazer e oferece seu filho. Só alguém profético pré-anuncia com a sua vida e com suas atitudes o que Deus vai fazer. Sabe o que é que Deus precisa desses dias? Não é pregadores, é homens proféticos que estão anunciando com a sua vida, com a sua família, com o seu comportamento, com as suas atitudes, o que Deus vai fazer nos próximos dias. Aleluia! Tem alguém aqui? O que Deus precisa, o seu comportamento hoje está apontando para um lugar. As suas atitudes hoje estão apontando para um lugar. Outra coisa,
Abra comigo, Hebreus capítulo 11. Meu Deus, Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 17. O que é que diz aí? Pela fé, Abraão, ao ser provado, ofereceu a Isaque. Aquele que havia recebido a promessa, ofereceu o seu unigênito. Embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. Daí também em figura recobrou. Quem foi o primeiro homem na Bíblia a acreditar na ressurreição dos mortos? Por que ele foi sacrificar seu filho? Porque ele acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos. Porque o pai da fé, ele não substitui a Deus, ele representa Deus. Um pai da fé, ele não substitui, ele representa o que Deus vai fazer. Oh meu Deus. Abraão teve, outra coluna de Abraão, para mim me apoiar. Abraão teve uma revelação da Nova Jerusalém. Está em Hebreus 11 ainda? Volta no versículo 8, diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Ai, você tem que dar glória a Deus. Ele saiu para um lugar que não sabia onde era. Ah, meu Deus, ele está caminhando com Deus para ir para um lugar que ele não sabia onde era. Ele tinha convicção que existia, mas não sabia onde era. Que cidade existe na terra que foi construída por Deus, irmãos? Qual é a cidade que existe na terra que foi construída por Deus? Nenhuma. A fé babilônica quer construir cidades e torres, mas a fé eterna de Abraão, ela não constrói, ela caminha, porque ela não está buscando segurança, ela busca um lugar que Deus está construindo para ele. Ela busca um ambiente que é Deus, que é o arquiteto e o construtor. É Deus que dá a planta e é Deus que faz a construção. Por isso a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração para sempre. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, ele diz: inculca ela na cabeça dos teus filhos, ao deitar, ao levantar, ao sentar à mesa, ao ir pelo caminho. E quando o Senhor te introduzir na terra que Ele tem te prometido, morarás em cidades que não foi tu que edificaste. Aleluia. Comerás de vinhateiros que não foi tu que plantaste. Beberás de poço que não foi tu que cavaste. Então te lembrarás do Senhor teu Deus. Não te esqueças que foi o Senhor teu Deus quem te deu. Ah, meu Deus. Ele não buscava uma cidade, e sim um reino. Por isso ele habitava em tendas. Ele buscava uma cidade que tem fundamentos. E ela tem fundamentos por quê? Porque não foi um homem que levantou. Quem constrói essa escada para mim é Deus, irmãos. Você está entendendo a diferença da fé babilônica e da fé abraâmica? Eu sou herdeiro da fé abraâmica, não babilônica. Eu não tenho que construir um lugar para tocar em Deus. Eu não tenho que tocar em Deus do meu jeito. Eu não tenho que fazer o meu nome célebre. Aleluia.
eu tenho que habitar em tendas e esperar a promessa. O que é que significa habitar em tendas? Significa transitar. Eu tenho que entender que eu estou transitando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou transitando. Hoje eu vou dormir na casa do pastor Júnior, amanhã eu durmo na minha casa, quinta-feira eu estou lá no Uruguai. Aleluia. Na semana que vem eu estou em Foz do Iguaçu, transitando, habitando em tendas e olhando para cima, esperando algo. Aleluia, aleluia. Eu não vou fazer nada para tocar a Deus. Não, eu não vou. Eu me esforço em oração, em jejum, vou ao monte e taco fogo no altar, faço tudo que eu posso. Mas entenda uma coisa, tudo isso é pela comunhão, não é para tocar a Deus. Tudo isso é para estar só com Ele. Oh, meu irmão, não, outra coluna de Abraão, aí nós pira, mano. Abraão teve uma revelação da igreja. Quando ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, não é só judeu, não é só evangélico. Amém? Tu é da minha igreja? Não. Tu é evangélico? Não, então eu não vou sair, não vou mais na festa dos meus parentes, porque eles não são evangélicos. Que eu não me misturo, né? Deus sabe que você não entendeu nada, o plano eterno de Deus. Deus não é católico, irmão. Tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus, veio para a igreja evangélica. Eu vou dizer uma coisa para você: uma igreja evangélica sem amor, nem Deus está lá. Está na Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele diz: a igreja que perdeu o amor em Éfeso, ele disse: se tu não te arrependeres, eu virei e tirarei o candeeiro do meio de ti. A palavra candeeiro, ela vem da igreja. Os 7 pastores são os 7 anjos, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O que é que ele está dizendo? Se vocês não se arrependerem e voltarem a se amar, eu virei e tirarei o candeeiro. Ele diz: eu estou tirando a minha igreja do meio da denominação de vocês. Vocês ficam só com a denominação, a minha igreja não está mais aí não. Um lugar que não é gerado em amor, Deus não habita, irmão. Acabou. Pode fazer reunião, pode tacar fogo no altar, pode rodar, pode fazer o que quiser. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo. Às vezes a gente acha que é um pecador que deixa a igreja doente. Às vezes a gente acha que é um pecador que deixa a igreja dormente, que deixa a igreja fraca. Não é o pecador, porque Deus não tem problema com o pecado. O pecado Ele perdoa. O que deixa a igreja doente não é o pecador, é a forma que a igreja trata esse pecador. Porque vocês não discernem o corpo de Cristo. Por isso, quando se juntarem para comer, esperem um pelo outro. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas o cara pecou, nem ceia a gente deixa ele tomar, porque ele está em pecado, não pode tomar ceia, o corpo de Cristo, porque ele é indigno. E você que come é porque é digno? A palavra indigno ali não está no pronome pessoal, não está falando de uma pessoa indigna, está falando da forma indigna de fazer, de não entender o amor de Deus, não entender o que é igreja. Na equação de Deus, irmão, a igreja é diferente da sua equação. Na igreja, o último é o primeiro. O louco é que é sábio, o pobre é que é rico, o fraco é que é forte, o que chora é que está alegre. Sim! Na equação de Deus, mas o cara que pecou não pode. Deus não tirou nem Judas da mesa. E ainda come no mesmo prato. O problema é que a fé abraâmica é diferente da fé babilônica, porque a fé babilônica, quando a pessoa não fala a mesma língua que eu paro de trabalhar com ela. A fé babilônica, se
Se Deus vem e confunde a língua, então eu não trabalho mais. Quando a Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros em amor. Você está entendendo? Aquele que é mais fraco, tende paciência com aquele que é mais fraco. Vós que sois fortes. Isso é corpo. Está alguém alegre? Cante louvores com ele. Está alguém triste? Chore com ele. Está alguém doente? Chame o presbítero e ore. Está dizendo: viva junto todo mundo. O chorão, o alegre. Igreja é isso, irmão. Eu já fiz velório de manhã e com o mesmo terno, à noite celebrei um casamento. E de manhã eu estava chorando, dizendo: meu Deus, que dia terrível. E de noite eu estava dizendo: meu Deus, que dia abençoado. E o pior, que os crentes que estavam no velório estavam no casamento. E eles ficam pensando: esse pastor não tem juízo. Não, esse é o ambiente da igreja. Chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Está alguém doente? Cante louvor. Está alguém aflito? Ore. E se tiver pecador em vosso meio, está em Tiago, leia o que está escrito: serão perdoados os vossos pecados. Serão perdoados os vossos pecados. E se tiver cometido pecado, a Bíblia diz, serão uma igreja, irmão, que ela vive em comunidade, em amor. Aí sim faz sentido. Se não tiver amor, irmão, é só a denominação. Então eu não me impressiono com igreja grande, eu me impressiono com uma grande igreja. Uma igreja grande é diferente muitas vezes de uma grande igreja. Às vezes uma grande igreja, ela está fazendo o que Deus mandou ela fazer. Às vezes tem 30 pessoas só. Eu não estou dizendo que a igreja grande não tem Deus. Eu estou dizendo que a igreja que não tem amor, irmão, esquece. Deus já tirou o candeeiro. O candeeiro é a luz que ilumina. Amém. Abraão teve uma revelação do que é a igreja. Que a igreja não é só para o gentio, não é só para o judeu. Que a igreja não é só dos evangélicos. Irmão, esses 3 versículos de Gênesis capítulo 12, eles explicam o propósito de Deus. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Nessa frase está contido o alvo final de Deus. Pronto, eu já sei o que Deus quer. O que é que Deus quer? Todas as famílias da terra. Deus não quer a minha congregação, Ele quer todas as famílias da terra. E se eu estou num lugar que todas as famílias da terra não podem entrar, então eu estou fora do propósito de Deus. Eu já sei o que Deus quer. As etnias, os povos, as línguas, Ele quer todas as famílias. A obra missionária não começou em Mateus. O plano original de Deus sempre foi resgatar a todos. Deus falou isso para Abraão: por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor? E agora? Sai da tua terra. Como assim? Você quer salvar as famílias? Quero. Quer salvar a cidade? Quer. Quer salvar as pessoas? Quer. Seja livre delas. E não faz sentido, porque Deus diz assim: ó, em ti serão benditas todas as famílias. Agora Ele diz: sai da tua família. Parece que não faz sentido, porque primeiro Ele está dizendo: eu vou te abençoar, em ti serão benditas as famílias, mas sai da tua família, te desliga dela. O que Ele está dizendo? Seja livre das pessoas para poder salvá-las. Seja livre do sentimento dela, seja livre do afeto, seja livre da opinião, seja livre da crítica, seja livre do elogio. Embora, o que é que Paulo fala em 1 Coríntios 9,19? Embora eu sendo livre de todos, eu me faço servo de todos. Você só consegue servir quem você é livre, senão você só serve quem te elogia. Deus falou a Abraão: por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra, mas sai da terra e vai para a terra que eu te darei. Ou seja, eu vou te dar um ambiente, Abraão. Irmãos, onde é que tem mais conflito no mundo hoje? Em guerras,
e joga bomba para aqui, joga bomba para lá, e joga bomba de lá para cá, e joga bomba daqui para lá. Onde é que tem mais conflito hoje? Qual é o lugar de mais conflito no mundo? Israel. Por quê? Porque o diabo sabe que a hora que os filhos de Abraão se apossar daquela terra, todas as nações serão salvas. Então ele faz de tudo para os filhos de Abraão, para os judeus não entrarem. Porque a hora que eles se apossarem do lugar, todas as famílias serão benditas. Enquanto isso, eu como igreja, descendente de Abraão, aqui no Brasil, em Campinas, numa terça-feira à noite, eu posso dar continuidade ao que Deus falou para Abraão, porque eu sou filho de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Amém? Então, querido, vamos começar a entender o propósito de Jesus na terra. Jesus, filho de Abraão. Se eu não entendo o plano de Deus no Antigo Testamento, eu não entendo nem o primeiro versículo do Novo Testamento. Se eu não consigo entender o plano de Deus no Velho, eu não consigo entender nem o primeiro versículo do Novo. Espera aí, pastor, não faz sentido. Porque como é que as pessoas são salvas hoje? Como é que as pessoas eram salvas no Velho Testamento? Da mesma maneira que são no Novo Testamento, pela fé em Deus. A diferença é que nós acreditamos que Jesus já veio e morreu na cruz, e no Velho Testamento eles precisavam acreditar que o Messias veio, e até hoje eles esperam o Messias. Da mesma maneira que no novo, pela fé em Deus, Jesus ainda não tinha vindo, mas já era uma promessa. Então você precisa ter fé e acreditar na promessa. Eu acredito que Jesus veio, morreu por mim, e agora eu vivo pela graça, pela fé, através da graça. Eles precisavam acreditar que o Messias viria. Eu tenho uma noção que ele já veio, eles ainda não. Por isso que eles fazem o que fazem. Jesus já resolveu o problema da gente. Eles ainda estão esperando que Jesus resolva o problema deles, o Messias, o Hamashia. Então, querido, para a gente ir embora, outra coluna da fé de Abraão. Abraão conheceu a graça. Porque se ele conheceu Jesus, se ele conheceu o poder do pão e do vinho, se ele conheceu o sacrifício, ele conheceu a graça. Como assim? Ah, mistério. Mistério grande. Gênesis capítulo 15, abra aí comigo. Nós já vamos embora, irmão. Gênesis capítulo 15, versículo 7. Vamos ler. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: ó Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Respondeu-lhe: tome-lhe um novilho de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão trouxe-lhe todos esses animais, partiu pelo meio e pôs cada parte dele em frente da outra, as aves porém não partiu. Então as aves de rapina desciam sobre o cadáver, porém Abraão as enxotava ao pôr do sol. Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e lhe sobreveio grande pavor e densas trevas. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que peregrina será tua descendência na terra, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Tu, porém, irás aos teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado.
Um pacto tem que ter duas partes, por isso que Deus mandou ele repartir as duas partes. Todo pacto precisa ter duas partes. Abraão cuida do pacto, mas em um momento que ele está enxotando as aves, o que é que acontece? Ele não aguenta, ele cai nele o que é um profundo sono. Está aqui, trouxe pois Abraão os animais e partiu, então as aves e rapinas desciam sobre o cadáver e Abraão, ao pôr do sol caiu um profundo sono sobre Abraão, e sobreveio grande pavor e densas trevas. Irmãos, ele já não pôde mais se manter de pé na aliança, veio sobre ele um profundo sono, e Abraão dormiu. Mas Deus, quando Abraão não pôde mais enxotar as aves, Deus continuou o pacto. Não tente alcançar a Deus do teu jeito, isso não é graça. Graça é você deixar Deus mostrar o caminho para você. Graça é quando você não consegue mais enxotar, quando você não consegue mais se livrar daquilo que está tentando roubar o sacrifício. O sacrifício já foi feito, querido. Vai dormir. Amém? Porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Agora tem um mistério grande aí. Olha aqui, versículo 12: ao pôr do sol caiu um sono profundo a Abraão, quando começou a anoitecer, não foi? Só que versículo 5: então levou para fora e disse: olha agora o céu e conta as estrelas, se há que podes. Então lhe disse: assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. A minha pergunta é: você consegue contar as estrelas? Deus chamou Abraão para contar as estrelas. Agora pasmem, era de dia. Quando você vê, você já não pode contar. Deus tirou Abraão para fora de dia e disse: conta as estrelas, se é que tu pode. Deus estava dizendo o seguinte: você não está vendo, mas elas estão ali. Ou seja, eu não vou colocá-las ali, eu já coloquei. Você só não pode ver. Eu não vou colocar porque você está orando. Então curar o enfermo não é dizer: Senhor, cura agora. Não, Senhor, faz o que tu já fez lá na cruz. Mostra o que o Senhor já disse. Deus te chama para contar estrela de dia. Você está entendendo isso? Quando você vai orar por um doente: Senhor, cura esse irmão agora. Não, Senhor, obrigado pela cura. Aquilo que o Senhor fez da cruz, nós tomamos posse agora. E nós declaramos: hoje, terça-feira, que dia que é hoje? Já passou de 17? Já passou de 17? É 18? Então tá, dia 18. Vai vendo, vai vendo. Dia 18. Escuta, dia 18. Eu posso reivindicar o que Deus já fez. Mas pastor, será que Deus já fez? Ele faz o fim desde o... Ele faz o fim desde o... Isso é fé, querido. Aleluia. Deus não quer alguém que faça, Ele quer alguém que acredite que Ele já fez. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então olha aqui, ó, para de construir torre. Constrói o altar e diz assim: obrigado, Senhor, eu sei que você está aqui. Não é canta aquela música para nós entrarmos na presença de Deus. Não.
Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Senhor, eu sei que essa doença não é dele, que essa doença não é dela. Eu sei. Por que que eu sei? Porque está escrito que ele levou sobre si as minhas enfermidades. O castigo que estava sobre mim, ele levou sobre ele. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras eu fui. Por que que o bom samaritano Por que que o bom samaritano parou para ajudar? Não parou o sacerdote e não parou o levita. O sacerdote passou de largo, o levita também. Por quê? Sacerdote e levita, eles tinham a concepção do quê? Que o trabalho deles é dentro do templo, não fora do templo. O samaritano não adorava em templo, adorava no monte. Então, para ele não tinha limites. O sacerdote pensou: ele não está fora do templo, não é a minha jurisdição, não é da igreja que eu congrego. O levita olhou e disse: não é do meu ministério. O samaritano, ele não adorava no templo. Tanto é que a mulher perguntou: onde nós adoramos? Porque os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Os samaritanos adoram aqui nesse monte. Eles não tinham limite. Jesus disse: chegará um dia em que os verdadeiros adoradores Aí o cara na igreja adora, pula, canta. Segunda-feira, no trabalho, ele é o 007. Ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Porque ele não é verdadeiro. Aí o samaritano parou. O que é que ele passou na ferida do cara? Azeite e vinho. Azeite e... está na Bíblia. Depois você lê Marcos 10, se eu não me engano. Ele passou azeite e vinho. Como é que era feito o azeite? A azeitona era moída. Moída. E como é que era feito o vinho? Pisado pelas suas pisaduras. Ele foi moído sabe o que é que ele tinha na bagagem, aquele cara? Ah, meu Deus. Sabe o que é que ele tinha na bagagem? Ele tinha aquilo que foi moído e aquilo que foi pisado. A essência que Jesus estava apontando, Jesus estava tentando explicar isso numa parábola, e as pessoas ficavam viajando. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Não está na Bíblia, não está na Torá. Ei, se prepara, porque nos próximos dias Deus vai te impressionar muito, muito, com uma fé abraâmica, uma fé que conta estrela de dia, uma fé que habita em tendas, esperando uma cidade ser edificada por Deus. Uma fé que não quer tocar Deus do seu modo, do seu jeito, mas está esperando que Deus coloque o seu espírito, que será derramado sobre toda a carne. Diga para alguém que está do seu lado: tu não podes. Diga: tu não podes. Diga: para de se bater e se renda à graça de Deus. Diga: graça não é algo, graça é alguém. Se renda a Ele. Se renda a Ele. Graça não é algo, graça é alguém. Graça não é algo, graça não é algo. Graça é uma escada rolante. Não é você que sobe ela, é ela que sobe você. Isso é graça. E essa graça é pela fé. Você precisa acreditar que é seu. Ah, irmão, isso eu tenho de sobra. Se você quer viver fé,
Aprenda com o Pai da fé a viver com o Pai eterno. Sua fé vai edificar pessoas, não torres. Sua fé vai edificar famílias, não torres. Você quer tocar o céu? Comece pelas famílias. Quer tocar o céu? Comece pela... Se o Senhor não edificará, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardará, o que é que vem primeiro? Casa ou cidade? Então casa é prioridade. Vai para dentro de casa, constrói um altar para Ele. Só mostre no púlpito o que você está recebendo no altar. Não crie um personagem. Não deixe as pessoas te admirarem sem te conhecerem. Deus não quer ser idolatrado. Deus quer ser adorado. Não deixe as pessoas pensar de você mais do que aquilo que você é. Isso é defraudar as pessoas. Mostre para elas quem você é. Mostre as suas dores, mostre as suas cicatrizes, não suas medalhas. Mostre onde você errou, onde você pecou, onde você falhou, onde você escolheu errado. Mostra onde você decidiu errado. Você vai ajudar mais pessoas do que tentando mostrar os seus bens, as suas riquezas. Deus não se impressiona com isso. Um coração contrito, um espírito abatido não desprezará o Senhor. O que impressiona Deus, a fé babilônica, ela quer alcançar a Deus por torres. A fé de Abraão, ela constrói altares. A fé babilônica, ela quer segurança na terra. A de Abraão, ela quer caminhar com Deus, esperando a terra descer, o céu descer sobre a terra. A fé babilônica quer um nome, quer fama. A fé de Abraão tem o tornado o homem mais famoso até hoje, o pai da fé, famoso para todo mundo. Abraão é reconhecido nos judeus, entre os muçulmanos, entre os católicos, entre os evangélicos. A minha pergunta é: onde está firmada a sua fé? A sua fé está firmada onde? Em Babilônia ou em Abraão? Eu contei tudo isso desde Gênesis capítulo 8, e seria muito bom você estudar Gênesis 8, 9, 10, 11 e 12, para você entender. Deus pega 2000 anos e coloca em 11 capítulos, depois mais 2000 anos, quase o Velho Testamento inteiro. E quando pula para o Novo, ele começa: esta é a genealogia de Cristo, de Jesus, filho de Abraão. Aleluia. O filho amaldiçoado por Noé. A geração construiu torres para poder chegar em Deus, para poder tocar os céus. Mas entre os filhos de Noé, 100, ele deu continuidade até chegar a Abraão. Por favor, a sua fé precisa ter origem correta. Amém? E nos dias mais... We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
To think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. Mais escuros, você vai precisar de mais fé. O plano de Deus, o propósito de Deus, o que Deus tem para mim já está criado. Eu preciso acessar com a minha vida, mas já está pronto. Amém? Só o autor pode me dar essa autoridade para entrar nesse lugar. Fica de pé comigo, por favor. Tem vários temas que você pode usar para família, para jovens, para adolescentes, mas a Bíblia só tem um assunto que começa em Gênesis, termina em Apocalipse, que é o plano eterno de Deus. E é muito mais importante para mim e para você conhecer o plano global de Deus, o plano eterno que Deus tem para toda a humanidade, do que eu conhecer o plano de Deus para a minha vida. Mas a fé babilônica, ela ensina você a buscar o seu plano, porque o plano global de Deus, eu estou atrelado a Ele. Em mim serão benditas todas as famílias da terra, porque o plano da minha vida tem a ver com o plano eterno de Deus. Então eu não vou correr para a igreja atrás dos meus sonhos, dos meus projetos. O meu projeto é cumprir o que o Senhor disse acerca da sua vontade, não da minha vontade. E a vontade dele é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se eu quero entender o que Deus tem para a minha vida, eu primeiro preciso entender o que Deus tem para toda a terra, porque a minha vida está inserido nisso. Se eu quero entender o que Deus tem para a minha vida, eu preciso entender o que Deus tem para toda a terra. O plano global de Deus tem que vir antes do meu plano individual. Senão eu vou passar na vida inteira na igreja frustrado, porque Deus não fez a minha vontade, não cumpriu o meu papel. Está sempre me comparando com alguém. E o pior, porque quando eu me comparo, eu entro em competição, porque a base da competição é a comparação. O plano é o processo para cumprir o propósito. O propósito de Deus é o alvo final, pronto, é a chegada. Deus quer salvar toda a humanidade, ponto. E se Deus quer salvar, eu estou com Ele nisso. Se Deus quer salvar todos, não é eu que escolho quem Deus quer salvar. Não é eu que escolho. Eu escolho andar no plano eterno de Deus. Amém? Se Deus quer salvar a terra, eu estou junto, cara. Eu quero isso. Eu sei que se eu entrar no plano de Deus, não vai faltar recursos, não vai faltar condição, não vai faltar sabedoria, porque eu estou inserido no que Deus quer, não para a minha vida, mas para que eu quero cumprir a vontade do meu Senhor. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu não estou na igreja evangélica para ficar rico, eu não estou fazendo campanhas para ganhar coisas que já são minhas por herança. Me perdoe, irmãos, mas é verdade. Nós somos meninos na fé. Nós ainda temos birra com Deus quando Ele não cumpre as coisas que nós buscamos. Não, paga o quadro inteiro hoje, querido. Vai buscar os planos de Deus. Senhor, quais são os teus planos? Você já sabe, eu te falei hoje, em ti serão benditas. Pela fé em Jesus, você é filho de Abraão. Ele é o pai da fé. Por que ele é o pai da fé? Porque ele viu primeiro. Deus mostrou para ele primeiro. De quem você é pai, de quem nasceu de você. Hoje nós somos conhecidos no Brasil como
uma casa de paternidade. Por quê? Porque a gente que começou esse trabalho. Há 15 anos atrás você falava de paternidade na igreja, as pessoas davam risada. Que isso? Você quer ser pai de quem? Não se trata, porque paternidade não tem a ver com uma pessoa. Paternidade é um manto. Paternidade é um ambiente de paternidade, entendendo a Deus como pai. Quando começamos a falar de governo do Espírito, de reino de Deus, reino de Deus, que isso? Está na Bíblia. Jesus disse que eu devo buscar o seu reino, porque o seu reino tem um rei, e esse reino, ele já tem uma legislação, ele tem uma linguagem, ele tem uma forma de atuação. Reino de Deus não é uma mensagem que eu trago no domingo para a igreja. A minha igreja que tem que servir o reino de Deus, porque senão ela não serve para nada. É só um ajuntamento de pessoas que não sabem o que querem, não sabem para onde vão, que não faz sentido. Aleluia. Então, irmãos, nós precisamos disso. A minha pergunta é: Abraão é o pai da fé, ele recebeu a promessa, agora ele viu a promessa? Não. O que eu aprendo aqui, que nem tudo que Deus fala para você vai se cumprir em você. Por isso as minhas escolhas têm que continuar no trilho, para que meus filhos, os filhos dos meus filhos, as minhas gerações posteriores, talvez eu recebi promessas. O homem que me ganhou para Jesus hoje está desviado. Talvez você nunca vai ler um livro dele, você está lendo os meus, mas lá em casa tem os esboços das mensagens dele. Eu estou doido para achar onde ele está, para ir pregar o evangelho e trazer ele para minha casa. Deixa eu te falar, querido, eles tiveram fé. Depois você lê Hebreus 11:39, os heróis da fé tiveram fé, mas não obtiveram a promessa, porque nós achamos que homens de fé são aqueles que alcançaram a promessa. Aqueles que não viram a promessa, Deus diz que eles são homens de fé. Como se eles são homens de fé se eles não alcançaram a promessa? Porque mesmo que eu não ver algumas coisas, as minhas gerações posteriores vão ver. Eu estou trabalhando para elas, eu estou trabalhando para deixar isso. José viu, por exemplo, Deus visitar o Egito. Ele disse: não, mas ele disse: eu morrerei, mas Deus certamente vos visitará. E quando Deus visitar vocês, leva meus ossos daqui, me levem junto com vocês. Eu quero, irmãos, eu não trabalho para a minha geração, eu não trabalho para encher cadeira, eu trabalho para o reino de Deus, para o propósito de Deus se cumpra, para aquilo que começou lá em Gênesis, vá até Apocalipse. Eu não sei até onde eu vou, não sei, eu não tenho noção de quanto tempo eu tenho de vida. Eu sei que eu vou viver bastante, vou viver eternamente. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está no controle de tudo. De tudo. Eu falei de tudo. E o que Deus está fazendo no Brasil agora, nesses dias, é uma transição. Ninguém vai conseguir parar isso. Irmãos, eu não sou cabo eleitoral de ninguém, vocês sabem disso. Eu admiro pessoas que fazem as coisas com justiça, mas o que Deus está fazendo? Por que Deus está? A pessoa que está mais cotada para ganhar as eleições na nossa nação está numa cama de hospital. Para deixar bem claro, não é por você. Quem está fazendo sou eu, não é você quem está fazendo. Para deixar bem claro para todo mundo que é Deus que está governando. E quando Deus governa, Ele chama Nabucodonosor de meu ungido. Então, mas ele falou que vai atacar os morros, que vai matar não sei o que. Ei, quando Deus quer fazer alguma coisa, entendeu? Até aquilo que assusta, Deus chama de meu servo. Então não se meta nisso, apenas ouça espiritualmente. Não se trata só de uma eleição, não se trata só de tirar um presidente e colocar outro. Porque, ei, quem governa o mundo é o cabeça. Os governos da terra um dia todos vão cair diante dele. Uma pedra
foi cortada sem a ajuda de mão de homem, e ela dará contra o pé da estátua, e todo governo que se fundou até aqui vai cair por terra, e um novo governo será estabelecido. É o governo do seu filho. É para isso que eu vivo. Então, para mim, diante de Deus, para mim hoje não importa quem senta na cadeira presidencial. Importa o que Deus está dizendo e apontando para esses dias. Se Deus disser ele, eu vou votar nele. Se Deus disser aquele lá, eu vou votar naquele lá. Mas como saber? É só orar. Deus fala, Ele ainda fala. Quando ele levantou Paulo, Ananias disse assim: Senhor, tu conhece esse homem? Ele mata os crentes. O Senhor disse: vai, Ananias, porque eu tenho escolhido. Vai, Ananias, porque esse para mim será um vaso de honra. Não se meta no que Deus está fazendo. Se você não entende as leituras do tempo e o modo, há um tempo e um modo para todas as coisas. Coloca a mão no seu coração, não vou ficar falando mais, vamos orar. Mas entenda, Deus está mexendo no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma promessa. Olha aqui para mim. O Brasil tem uma promessa. O Brasil é um celeiro de missões. Eu era menino, eu ouvia as promessas. Esses dias você viu a Stacy lá, uns 6 anos atrás no Canadá, profetizou sobre o Brasil. Brasil! Aquela mulher que fica balançando assim, Stacy. Tem tantas promessas. Eu era menino e eu ouvia as promessas da igreja presbiteriana sobre os nossos filhos e filhas indo às nações. A palavra brasileiros, ela carrega um significado. Os portugueses nos chamam de brasileiros. Antes do Brasil ser chamado de Brasil, nós já éramos chamados de brasileiros, porque brasileiros eram os exportadores de pau-brasil. E o pau-brasil é vermelho por dentro como brasa. Então brasileiros eram exportadores de brasas. Existe uma palavra sobre nós, uma profecia que é vertente e latente. Nós somos exportadores de brasas. E Deus, olha aqui, e Deus vai consertar o Brasil sim. Deus vai virar uma chave no Brasil sim. Vamos ter guerras, escute. Vamos ter guerras. Vamos ter desavenças já. Vamos ter confusões, muita confusão. Mas a glória de Deus está vindo sobre essa nação. E os justos vão governar essa nação. A chave do celeiro vai para a mão de José. E José vai virar a chave e vai alimentar o Egito. Ei, irmão, eu escuto o que eu estou dizendo. Vai vir uma glória sobre essa nação. Por favor, paga um tempo de oração agora. Até as eleições vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus. Senhor, me dá sabedoria. Porque lá na hora Deus pode pegar o teu dedo e fazer assim: põe aqui. Fazer o que Ele fez com a América. É Deus que está no controle. O cenário está sendo montado para a volta de Yeshua, irmãos. O cenário está sendo montado para a volta de Jesus. E o que você espera do futuro determina como você vive hoje. Põe a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nos dá sabedoria nesse momento tão, Senhor, tão difícil para a nossa nação. No momento que parece que não há clareza, mas eu sei que o Senhor está se levantando. Estenda a tua mão e traz clareza sobre a nação brasileira, Pai. Traz clareza sobre nós, Senhor. Traz clareza sobre as nossas vidas, Pai. Oramos e choramos pela nossa nação, meu Pai. Vem com o teu fogo, vem com a tua glória. Nos torna um povo de fé, não um povo místico, não um povo idólatra. Brasil não é pátria idolatrada. Brasil é pátria ungida. Não é idolatrada, salve, salve, ela é ungida. Nós declaramos isso. Brasil, terra ungida. Senhor, levanta homens justos no governo, levanta homens justos na legislação, no judiciário, no executivo, no eclesiástico. Levanta homens justos na igreja, homens justos nas repartições públicas, que não haja balança enganosa em nosso meio. Traz justiça, Senhor.
Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que culto mais sem emoção, né, irmão? Porque isso é fé. A fé é convicção. E agora você vai pegar essa carga de fé que você recebeu, vai levar para o quarto e vai chorar. Vai dizer: Deus, eu quero viver isso na íntegra. Eu quero uma fé abraâmica. Eu quero ter noção dos próximos dias. Eu quero ter revelações, porque as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Amém, querido? Vai na paz. Amanhã 9 da manhã, aqui atrás nós temos os nossos materiais, os livros. Amém? Temos as camisetas. Quando você compra um material desse, você ajuda os nossos projetos. Em nome de Jesus.